noite, artista. Vamos começar a aula de estatuto, certo, senhor? Então vamos lá. Então, o que é importante aqui? Stand-up, né? O que é importante aqui? Que vocês, antes, né, de estudar, vejam lá no que a Marinha publicou, se vocês estão estudando com a referência certa. O curso pode errar, pô. Então, vou repetir para vocês, no meu curso de oficial, não tinha, né, isso aqui, o curso não dava isso aí. Aí tinha uma porrada de cara estudando, negócio que não ia cair, cara. Aí eu e meu campanha, inclusive um deles é o comandante Carvalho que está hora aqui, a gente plotou e falou, pô, o cara sabe ler, é antigo. Pô, tá querendo estudar fora do... O problema é dele. A gente foi, pegou no bono lá o que era certinho, e a gente não estudou nada que não precisava ser estudado, entendeu? Então é importantíssimo isso aqui, ó, vocês verem, ir lá no documento oficial e conferir. Apesar de que o curso procura fazer o certo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Então, para quem não sabe, o Estatuto dos Militares, ele... Parágrafo primeiro, artigo 1º. O Estatuto dos Militares é uma lei que rege os nossos direitos, deveres e prerrogativas. É uma lei mais antiga que a Constituição Federal e foi recepcionado pela Constituição. Ele é de 83 e a Constituição é de 88. Ele foi recepcionado como lei pela Constituição, sabe? Então lá na Constituição, como fala, não sei o que, os direitos, deveres militares e legislação própria, qual é? Estatutos militares, tá bom? Então, vocês têm que conhecer isso aqui para quê? Para exigir os direitos de vocês, né? E não serem prejudicados, principalmente durante a carreira, para efeito de licença. Tem uma série de coisas aqui que nós temos que saber. Tá bom? Vamos lá então. Artigo 1º. O presente estatuto regula a situação, ó, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares. Então, obrigação é o que nós temos que fazer, certo? Deveres também. Direitos são algumas benesses, né, que não são devidas pela nossa situação, mas não porque nós somos privilegiados, não, porque nós cumprimos nossos deveres, somos agentes de Estado e temos direitos. E prerrogativas também. Então os militares, eles têm várias prerrogativas. Por exemplo, se for preso, presídio militar, é uma prerrogativa nossa. Uso de uniforme, entendeu? São várias prerrogativas que nós temos direito. Tá bom? Então vamos lá. Então ele regula as obrigações, deveres, direitos e prerrogativas de quem? Dos membros das Forças Armadas. Então, logo mais, nós vamos ver quem compõe as Forças Armadas e quais são os militares que são regulados pelo Estatuto dos Militares. Sabe? Então vamos lá, artigo 2º. Quem são as Forças Armadas? Ó, as Forças Armadas essenciais à execução da política de segurança nacional são constituídas por quem? Pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. É o que nós temos feito muito aí, né? GLO. Tanto é que a lei lá, que diz, a lei 2297, está falando, garantindo a lei da ordem. São instituições nacionais permanentes. Então o cara não chega ali, vou extinguir as Forças Armadas igual o Haiti fez. Não. As Forças Armadas não podem ser extintas. Sabe? Permanentes ali, ó. E regulares. Enquanto existir o Brasil, as Forças Armadas existirão. Certo? Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Está lá na Constituição Federal. Os princípios basilares das Forças Armadas. São duas pilares assim, ó. Hierarquia e disciplina. Se você não é disciplinado, não cumpre a hierarquia. Se você não cumpre a hierarquia, não existe Força Armada. Sabe? Por que pega no paisano direto, Polícia Civil, Polícia Federal, eles lá dentro? Porque não tem hierarquia, pô. Tem que ter hierarquia, senão não funciona. Tá bom? Organizadas, né, com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema de quem? Do nosso presidente da República. Certo? Dentro dos limites da lei. Então, principalmente aqui, ó, né,
Se algum Estado da Federação, se algum dos poderes constituídos quiserem, né, as Forças Armadas para fazer qualquer coisa, tem que pedir para ele, certo? Ele autoriza também e joga para a Câmara, lá os deputados também autorizaram, não é de agarra. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Os militares, né? Tem esse quadrinho na apostila de vocês? Não. Tá, então no questionário de vocês eu vou colocar, tá bom? Sim. Tá? Quando não tiver, quando eu publicar um quadrinho aqui, não tiver, vocês me falam. Tá? Igual aqui no Cerimonial Marinha aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó. Isso aqui é uma questão de prova, tenho certeza. Valendo uma Coca-Cola, na praia de São Bento. Sem guerra. Pode memorizar aquilo ali. Então, para quem está vindo hoje, para que é isso aí, senhor? Por que eu faço pequenininha, senhor? Então, eu vou no bolso, vou lá no Banco do Brasil, lá resolver uma folha. Enquanto está na fila, ó, fica para pirando, entendeu? Continuando aqui, senhor, vamos lá para tudo. Então, na ativa, na inatividade, na reserva das Forças Armadas individualmente, aqui tem duas situações, e na reserva das Forças Armadas em seu conjunto. Então vamos lá. Quem são os militares da ativa? Olha lá. Os militares de carreira, os senhores, certo? Os incorporados às Forças Armadas, os convocados, reincluídos e designados ou mobilizados. Então, vai estar vendo uma guerra, o Brasil vai entrar numa guerra, não sei o que ele faz? Mobilização para o estado de guerra. Aí você é convocado e é mobilizado. Os alunos de órgão de formações militares da ativa e da reserva. Então, o cara que está no Colégio Naval e o cara que está aqui no CIAGA também é. Certo? Ele está sendo formado para ser o quê? Um oficial, né, da reserva. No CPUR também. Depois que ele se forma, vai ser da reserva e vai ser da Marinha Mercante. Não tem nada a ver com o militar. Mas enquanto ele está, certo? Ele é considerado militar. Em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Então, senhores, em tempo de guerra, existe uma situação chamada assim, esforço de guerra. O que é o esforço de guerra? Todo mundo que tem saúde pode ser mobilizado e convocado, e todas as empresas são colocadas a serviço do país. Se é uma indústria, ela vai fazer armamento, cartucho, capacete. Se é a indústria de automóvel, vai fazer viatura. Se é uma indústria, se é um estaleiro, vai fazer embarcação, entendeu? Quem de vocês já viu o History Channel lá, vai ver lá o esforço de guerra lá, o presidente da Chrysler, ele foi promovido a general, 2 estrelas, certo? E era comandante lá do setor lá de cavalaria, certo? Ele administrava as fábricas para produzirem os automóveis que iam ser usados na guerra, as viaturas no caso, né? Tá, então tá aqui, ó, mobilizado para o serviço ativo das Forças Armadas em caso de guerra, certo? Na inatividade, então, esse aqui é o pessoal pronto para em condições dele. Na inatividade, os da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. Então, o cara é inativo, né, que agora passou a ser veterano, então, enquanto ele não for reformado, ele está na inatividade. Quando ele for reformado, aí ele já não pode mais ser convocado. Sabe? Só em extrema urgência. Então, militar é assim, né? Ele quer porque quer ser antigo, né? Antigo. Aí vem, se aposenta e pegou, sou um inútil. Aí já está na descendente, né? No meu caso, eu tive um baque danado quando fui para a reserva. Vamos lá. Então, ó, os da reserva remunerada, os reformados estão nessa situação aqui também, tá? Com remuneração. Olha o vínculo aqui que eu falo para os senhores. Os da reserva remunerada e reformados executando tarefa por tempo certo. Então, no meu caso aqui, 2 vezes, eu estou em 2 situações. Então, reformado, nem sempre ele é TTC, mas pode acontecer. Se ele for um cara que tem uma sabedoria, vamos dizer assim, uma aptidão importante, tá? Ele pode exercer a função, mas normalmente é o cara que fica em situação de reserva. Então, reserva das Forças Armadas individualmente. Então vamos lá, ó. Os militares da reserva remunerada, certo?
e os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização por ativo. Então, vejam aqui, ó, reserva das Forças Armadas individualmente, SAF, militares da reserva remunerados, os caras que estão na reserva, e os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização. E reserva das Forças Armadas no seu conjunto, olha aqui, ó, são as forças auxiliares, os policiais militares e os corpos de bombeiros militares, SAF. Voltando. Vamos lá, então na ativa, ó. Os militares de carreira, os incorporados às Forças Armadas, né, tendo aquele quadrinho que vai repetir. Os da reserva das Forças Armadas, convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, os alunos de órgãos de formação da ativa e da reserva, certo? E, em tempo de guerra, todo cidadão mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Então, esses são considerados quem? Os militares da ativa, ou na ativa, é a mesma coisa. Então, pode vir uma questãozinha disso aí, ó, certo? O que ele pode colocar aqui? Por exemplo, então, militar reformado, ele tem vínculo ainda com a Marinha, ele continua recebendo, certo? Mas ele está na ativa? Não, está na atividade. Outra questão o cara pode colocar também, lá na frente, lá, individualmente, o reformado está lá? Não, está o militar da reserva e o que é passivo de ser convocado. Então, vocês têm que ir vendo as diferenças, né? Para quando vier a questão, vocês se safarem. Na inatividade, olha lá, os da reserva remunerada, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. Então, o cara está na reserva, enquanto ele não for reformado, ele está sujeito ao quê? A convocação e mobilização. Safo? O 2, os reformados que continuem, ó, que tem um vínculo salarial, que continuem a perceber remuneração da União. Aí você fala assim, tá, mas tem reformado que não recebe tempo. Eu conheci um cara que ele pediu baixa e depois está na reserva. Não, ele não queria ter vindo para as Forças Armadas. Sabe, ele não precisava, então o cara lá de Mato Grosso, ele não precisava tal. Sabe? É uma coisa rara, mas tem. 3. Os da reserva remunerada, excepcionalmente os reformados executando tarefa tempo certo. Então, falei para vocês, ó, o reformado, excepcionalmente, ele vai executar, vai ser sopão, né, o TTC. Sabe? Não é na atividade ainda, parágrafo 2º. Os militares da carreira, aí vamos lá. Os militares de carreira são os da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida. Por exemplo, vocês, na situação que vocês estão, vocês são militares de carreira, vocês têm vitaliciedade assegurada ou presumido? Presumido. Se vocês forem galgando os postos normais, não sei o que, ultrapassarem os 10 anos, aí, vitaliciedade. O oficial, tal, se formou lá tenente, não sei o que, tal, vitaliciedade assegurada, não é presumido. Camarada que prestou concurso para oficial, ele tem 3 anos de estágio probatório, então ele tem o que também? Vitaliciedade o que? Presumido. Sabe? Entenderam a diferença? O cara que é estabilizado e o camarada que não é estabilizado. Sabe? No caso do oficial, o QC, né? Quadro complementar. Não só o QC não. Quadro técnico, médico, engenheiro, todos que eram civis e entraram para as Forças Armadas. Certo? Agora vamos lá, o individualmente que eu falei para vocês aqui, que o cara pode pegar lá na ativa, os militares da ativa, e colocar o individualmente lá, ó, militares da reserva remunerada, certo? E os demais cidadãos. Então ele bota individualmente, certo ou errado? Individualmente, tal, são os militares das forças consideradas, da reserva das Forças Armadas individualmente. A assinada é correta, aí bota lá.
militares da reserva remunerada, certo? E coloca lá todos aqueles da ativa. Então, ó, reserva remunerada é da ativa? Não, é reserva. Então, individualmente, ó, militares da reserva remunerada e os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização. Aquele camarada ele que ainda tem o quê? Saúde, né, idade para ser convocado. Sabe? E no seu conjunto, quem são? Os militares da reserva, das Forças Armadas, melhor dizendo, né? Da reserva das Forças Armadas. No seu conjunto, quem são? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares também, que são as forças auxiliares. Tanto é que, agora na mobilização, certo? Eles vão ficar subordinados ao interventor. Tá bom? Vamos lá então, olha aqui de novo, ó. Parágrafo 1º, a Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade, certo? De efeitos de mobilização e de emprego, são o que? Da reserva das Forças Armadas, ó lá. Então, militar da Marinha Mercante iniciou uma guerra, vem para as Forças Armadas. Aviação Civil, aquelas empresas que eu falei para vocês, que podem participar de mobilização, estaleiros, indústrias de automóveis, etc. e tal. Tá bom? Parágrafo 2º. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos, melhor dizendo, né, em condições de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares quando que, senhor? Convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas. Então, eles estão em condições, certo? Mas só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados. Olha a palavrinha ali, ó. Convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas. Tá bom? Então, vamos lá. O que caracteriza a carreira militar? A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominado o quê? Atividade militar. Então, senhor, nós não somos funcionários públicos, nós somos agentes de Estado. Funcionário público é outra categoria lá, tá bom? Nós somos o quê? Servidores da pátria, tá bom? A carreira militar, ela é privativa de quem? De pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências e graus hierárquicos. Então, paisano, ele quer se aposentar com 30 anos, mas não quer vir dar serviço a vida inteira, né? Não quer ficar fazendo manobra, certo? Então, não quer cumprir com as nossas obrigações. Mas aí, fica reclamando que não leva o salário dele integral. Mas para ser militar, o cara não quer, né? Quer ficar de boa. Passar o ano novo em casa, o Natal, o Carnaval, né? Quando toca GLO, ele fica lá malhando a gente, né? Entendeu? Chamando a gente de escravo do governo, não sei o que, então. Então tá aqui, ó. Carreira militar é privativa de quem? Dos militares da ativa, certo? Inicia-se com o ingresso das Forças Armadas e obedece às diversas sequências e graus hierárquicos. O cara vai prestando concursos e tal, vai. Então, agora aqui, ó, brasileiro nato. O oficial, camarada para ser oficial da Marinha, ele tem que ser o quê? Um brasileiro nato, certo? Tanto para ser oficial da Marinha, Exército ou da Aeronáutica, tá bom? Qualquer outra palavra colocar na questão naturalizada, não sei o que tal, não é. É brasileiro nato, oficial das Forças Armadas. Não tem isso na apostila de vocês, não? Artigo 6º. São equivalentes às expressões. Ó, lembra que eu falei para vocês lá? Militares da ativa, nativa, não sei o que. Então, justamente para não gerar dúvida, ó, na ativa, da ativa, em serviço ativo e em serviço nativo. Tudo isso é o quê? Militar da ativa. Tá bom? Esse artigo aqui, ele veio o quê? Dirimir dúvidas. Olha aí. Lembra lá da RNM? São circunstâncias
justificativas ou dirimentos, ela vem justificar ou vem tirar uma dúvida que possa ter ocorrido. Então, esse artigo aqui, ele vem o quê? Dirimir dúvidas sobre a interpretação do Estatuto. Artigo 7º. A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição que eles sejam aplicáveis por este Estatuto e pela legislação, que eles outorgam direitos e prerrogativas, ele impõe deveres e obrigações. Então, não é de agarrar o Estatuto não, senhores. Está previsto lá, certo que os nossos direitos são regulados por lei própria, e é o que, qual é essa lei? Estatutos militares. Tá bom? Está aqui, está previsto. 8º, o disposto desse estatuto aplica-se no que couber. No que couber. Então, certas situações. Para efeito de informação do cara, cabe. Agora, para efeito de procedimento, não. Então, nós vamos ver aqui. Aos militares da reserva remunerada e reformada. Então, tem vínculo. Tem que cumprir o estatuto. Aos alunos de órgão de formação da reserva. Sabe? Aos membros do Ministério Militar, até uma parte. Aos capelães militares, até uma parte. Por quê? O artigo 9º vem dirimir essas dúvidas. Olha que lindo isso. Os oficiais generais, nomeados ministros do STM, certo? Eles não são militares da reserva? Não é? O Charlie Mike não é militar da reserva? Então, os oficiais generais nomeados ministros do STM, os membros do magistério militar, olha aqui, ó, magistério militar, e os capelães militares são regidos por legislação específica. Então, por isso que o artigo 8º fala assim, ó, aos militares da reserva remunerados e reformados, aos alunos de órgão de formação da reserva, e aos membros do magistério militar e aos capelães militares do quê? No que couber. Por quê? O ministro do STM, que ele vai para a reserva e passa a ser do judiciário, o magistério militar, que ele passa a ser um professor, e o capelão, tem o quê? Tem uma legislação específica para eles lá. Certo? Dá um exemplo do capelão. O capelão porta arma? Então está previsto lá. O capelão vai lá para rezar, ele não vai para fazer mais guerra, certo? Tá bom? Ele pode até fazer curso de tiro, atirar, não sei o que e tal, mas na guerra, safo. Tá bom? Então, a legislação deles, tá, é diferenciada. Por exemplo, quem é o responsável pelos capelães militares? É o militar? Não, é o bispo nomeado pela Cúria Romana, pela igreja. Que é o capelão, ele é considerado o capelão militar, chefe dos capelães militares. Sabe? Então a igreja, ela empresta o padre para ser nosso capelão, mas ela continua regendo, entendeu? Então aí vem o padre, o pastor. Hoje nós temos capelães militares e pastores, certo? Então, quem manobra é o quê? É o cardeal lá, que é o bispo militar lá. Sabe? Então entenderam? Olha a pegadinha aqui, senhores. Capelão tem legislação específica, membros do magistério militar tem legislação específica, e o oficial. Está lombando aí atrás, né, velho? Está lombando ou está lombando? Nem escuta o que eu falo, vem mais para frente, mano. Então, o cara foi para a reserva, mas tem legislação própria, certo? O 4 estrelas que vai ser ministro lá. Olha aqui, senhor. De novo, tem no estatuto, tem na RDM, tem na Constituição, tem em todo lugar. A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das Forças Armadas. Ó. Não tem para onde correr. E a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Lembra que eu falei para vocês aquela hora? Bora, boy, não sei o que, dá umas... Aí vai a cabo, já pega mais um pouco de responsabilidade, vai a sargento. Por quê? Porque quanto mais antigo você for, mais de você é cobrado. Certo? E mais você entende, e mais disciplina consciente você tem. Né? Tá bom? Parágrafo 1º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, certo? Dentro da estrutura das Forças Armadas. Então, tem lá, né? E para vocês ainda caem os postos dos oficiais, né? Os postos das praças. Cai questãozinha sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E essa ordenação se faz como, senhor?
por pós ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela atividade, no posto ou na graduação. O respeito e a hierarquia ele é consubstanciado no espírito de acatamento, a sequência e a autoridade. Então, nós temos que ter a disciplina consciente, o cara mais antigo, sabe? Temos que acatar. E a disciplina, olha lá, igual está na RDM, né? É a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento. Olha aqui, senhores, não tem militarismo seu perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos seus componentes dentro desse organismo. Tá certo? Então não tem como ter força armada se a gente não cumprir. Não é? Por isso que existe essa rigorosidade toda. Por quê? Vai chegar no combate, ser comandante de grupo, o cara vai falar, ó, você vai pegar o teu pelotão, vai distribuir as esquadras de tiro ali, e quem passar naquela estrada ali, você vai atirar para matar. Mas que isso, chefe? Vou matar o cara, vou discutir, não. Você vai lá cumprir a ordem. Então, ó, certo? Rigoroso cumprimento, senhor. Então, nós temos esse problema, que é dado a ordem, às vezes nós vamos cumprir, não vai agradar setores ou pessoas, mas estamos cumprindo ordem. Se nós observarmos ou percebermos que é uma ordem absurda, é o que a gente faz. Fazer isso, aqui militar, em tempo de guerra, sabe? Pondera educadamente, mas cumpre. Sabe? Olha lá. O parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre militares da ativa e da reserva remunerada e reformada. Não é porque o cara foi para a reserva, né? Os caras que são meus amigos, que são meus contemporâneos, né? A gente era soldado, o cara era tenente, não sei o que, aí eu fui e tal. Hoje o cara é maringuerra, é almirante, está na reserva, vou chegar para ele, vou chamar para nenhum. Vai ser sempre comandante, sempre almirante, não tem esse negócio. Sabe? Não tem isso. É o que marca, a não ser que ele, educadamente, fala, pô, você pode me chamar pelo nome, não sei o que e tal, pra gente não vale isso. Sabe? Mas, o que marca é isso aqui, ó. Sabe? O padre, quando ele vai no baile, deixa de ser padre? Não. O pai de vocês, quando está dormindo ou foi viajar, deixa de ser pai de vocês? Não. Então são coisas que não se afastam, certo? Não tem como. Por exemplo, vou dizer para você, camarada é médico, é RM2, você viu lá no Marcílio Dias, 5 anos, aí pediu baixo, RM2, né, foi embora, não quis ficar, ou você viu 1 ano, aí faz primeiro tenente, aí faz concurso para o Corpo de Saúde da Marinha. Quando ele chega lá no CEDAW, ele vai entrar como o que lá na turma dele? Guarda-Marinha? Ele vai fazer um curso, certo? Vai ser formado. O que ele vai ser lá? Hã? Não entendi, aluno, certo? Mas qual o posto dele lá? Primeiro tenente, senhores. Nunca perde o posto. Nunca. Ficou na reserva 10 anos lá como primeiro tenente. Fez a prova, volta, chegar no CEDAW, a boizada que era paisana. Tudo guarda-marinha e lá primeiro tenente lá, manobrando, não interessa. Nunca perde o posto. Igual vocês, vou pedir baixo da marinha, para a marinha você vai ser sargento o resto da vida. Certo? Tá bom? Então, inclusive, tem concursos que a marinha estabelece que se o cara foi oficial temporário, ele não pode fazer a prova, por exemplo, para sargento. Ele não pode fazer prova. O cara for oficial temporário, ele não pode fazer prova para sair da ESA, por exemplo. Porque ele não perde o posto de oficial. Entenderam? Sabe? Vamos lá. Vamos lá, senhor. Círculos hierárquicos, ó. Parece bobeira. Sabe onde caiu essa questão aqui, ó? Se eu achar minha prova, eu vou trazer na minha prova de oficial. Caiu uma questão sobre círculos hierárquicos. Prova de oficial, hein? Ó. Inclusive, vou ver se eu acho a questão. Vou colocar no questionário de vocês. Eu tenho tudo guardado lá em casa. Vamos lá. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência, certo? Então, cabo soldado,
sargentos, suboficiais, oficiais, certo? Vamos lá. São âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Então, os sargentos estão lá brincando lá no salão de recreio, né? No exército é cassino. Estão lá jogando aliado, fazendo guerra, não sei o que e tal. Ó, estima e confiança, sem prejuízo do respeito. Saiu dali, acabou a guerrinha, pô. Se o senhor não sei, eu quero morrer, entendeu? Então, igual na Praça d'Armas, estão os oficiais lá, guerra geral, né? Faz guerra com outro, não sei o que, tal. Saiu de lá, não tem mais negócio de guerra, não. É faca na caveira. Safo foi 1/1000 mais antigo, tá pegando. Vai fazer a faxina e vai deixar o mais antigo se safar. Assim que funciona. Ninguém mandou ser moderno. Vai estudar. Vamos lá? Por isso que vocês estão aqui. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no quadro anexo. Vocês vão ver, vocês estão... Eu fiz essa guerra de 1/1000 mais antigo, por quê? Isso é um negócio tão sério, senhor, esse negócio de antiguidade, que está aqui no estatuto, como é que desempata. Sabe? Cheio de guerrinha ali para desempatar. Então vamos lá, olha aqui, ó. Isso aqui, senhor, pode cair o desenhozinho, eu não me lembro de ter caído, mas pode perguntar. Então vamos lá. Quais são as maiores dificuldades nos pós-graduações? Vamos na FAB. Na FAB aqui, ó. Então, é suboficial igual na Marinha, aspirante da Marinha igual da Marinha, Exército é aspirante, aí vem tudo igual. Segundo tenente, primeiro tenente. Aí, no Eco Bravo e na FAB, capitães. Na Marinha, capitão-tenente. Aí depois, major, tenente-coronel, coronel. Capitão-tenente, capitão de corveta, fragata e maringuerra, sabe? Por que é mais difícil para vocês da FAB aqui? Porque a gente não tem contato e tem um macetezinho. Vamos lá então. 2 estrelas, o cara é o quê? Brigadeiro do ar. Então, como é que eu vou memorizar isso? Pô, na Marinha, o cara vai almirante, né? Na FAB, o cara é general. No Exército o cara é general, na FAB o cara é brigadeiro. Então, a primeira promoção dele é o quê? Brigadeiro do ar, mais nada. Certo? Então, 2 estrelas é o quê? Brigadeiro do ar. Aí, e os seguintes? Os seguintes tem uma aberração, que o tenente é mais antigo que o major. Olha lá. Brigadeiro do ar, 2 estrelas. O major, 3 estrelas, ele é mais moderno que o tenente brigadeiro. O tenente brigadeiro, ele é o 4 estrelas, olha lá. Então, já memorizamos. Coronel, brigadeiro do ar, major brigadeiro, que é uma inversão, certo? O major, normalmente ele é mais antigo, é o major, né? Ele é maior que o tenente, isso que é major. E depois é o quê? O tenente brigadeiro. E aí, o marechal, ó, do ar, marechal sem nada e almirante sem nada na Marinha. Sabe? Então aqui, senhor, é onde pode pegar vocês aqui, ó. Se cair é nessa brincadeirinha aqui, eu complico a você. No Exército, bora. BDE, de baixo para cima. General de brigada, divisão, exército e marechal. Sabe? Simples. Mais mole que mamão maduro. Mais mole que mastigar água, então. E lá na Marinha? Maringuerra, contra-almirante, vice-almirante e almirante esquadra e almirante tempo de guerra 5 estrelas, né? E aqui também pode ter essa confusãozinha aqui, ó, subtenente e na FAB e na suboficial, sabe? E aqui tudo igual, cabo, terceiro, segundo, tal, só o Eco Bravo que tem aqui, ó, e nas polícias essa divisão aqui, ó, uma divisinha branca quando o cara deixa de ser terceiro sargento. Sabe? Que horas são? 10 para as 8? Vamos tocar direto nesse intervalo ou vocês querem ir lá tomar água? Vamos tocar direto.
Quem quiser, vai lá e volta. Vamos lá. A gente perdeu muito tempo aquela hora esperando a apostila chegar. Então vamos lá. Posto de graduação. Posto de graduação. Então, posto a gente já sabe que é do oficial. Graduação de prazo. Então tá lá. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por lado do presidente da República ou do ministro, confirmado em carta patente. O que é isso? Todo oficial ele tem uma carta patente. Aí, mas capitão, e essa carta patente? O cara era segundo tenente e recebeu a carta patente. Aí quando ele recebeu outra carta patente, aí capitão, outra carta patente, não. Ele recebe uma carta patente que confirma, né, a oficialidade dele. E aí o que acontece? Cada promoção ele manda para o órgão de pessoal dele, que vai fazer o quê? Um apostilamento. É um carimbão atrás e escreve lá. De acordo com o boletim, não sei o que tal, foi promovido a primeiro tenente, a capitão tenente, a capitão de corveta, tal, sabe? Então, a carta patente é uma só. O que ela tem, o que é no seu verso, os apostilamentos. Tá bom? Então, ó, ele é conferida pelo presidente, mas ele delega a competência, certo? Então, ó, conferido por ato do presidente da República ou do ministro de Força Singular, que é o quê? Comandante da Força, certo? Confirmado em carta patente. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar, que nós acabamos de ver, somente serão providos em tempo de guerra. Parágrafo 3º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferida pela autoridade militar competente. Então, na Armada, diretor de pessoal militar da Marinha, nos CPEs, comandante de pessoal. Certo? E os guarda-marinha, senhores, quem são? E os aspirantes? Certo? Que eles são alunos de órgãos específicos de formações militares, certo? E são chamados de praças especiais por estarem em transição. Nós já vimos que eles frequentam os círculos dos oficiais, contudo, alojamento, tudo separado. Certo? Parece oficial, mas não é. Sabe? Os graus hierárquicos. Certo? Não entendi. O que falou? É mais antigo que o oficial. Os graus hierárquicos, inicial e final dos diversos corpos e quadros, armas e serviços, especialidades ou subespecialidades, são fixados separadamente para cada caso da Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Então, senhor, tem o corpo de saúde, tem o corpo de intendente, tem o corpo da Armada e nos praças tem as especialidades, certo? Corpos e quadros. Vou dar um exemplo para vocês. Então, vocês demoram mais ou menos 10 a 11 anos para ir a terceiro sargento. O sargento músico, ele vai sargento com quantos anos? 1 ano. Então, se ele tivesse o mesmo fluxo de carreira que vocês, depois de terceiro sargento, 5, 6 anos para ir a segundo, mais 5, 6 anos para ir a primeiro, mais 5 anos para ir a sub, com 18 anos, ele seria suboficial. Então não pode. Os praças têm que chegar a suboficial em 30 anos. Então, eu puxei 10 anos de terceiro. Parabéns. Compensação, 10 anos que eu fui cabo soldado, o senhor já era terceiro cão ganhando com safra. Entendeu? Então, para efeito de fluxo de carreira, não importa a especialidade. O cara fala, não, mas eu estou sendo injustiçado, o cara da Armada é uma coisa, música é outra coisa, as especialidades, né, que a gente chama de fileira são outras coisas, entendeu? Então, são distintas, ó, separadamente para cada caso. Então vamos lá. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, né? Então, primeiro tenente, fuzileiro naval, certo? Porque o outro cara é primeiro tenente que do Exército. Então, como já é do Exército, a gente já não bota nada. Então, vamos ver aqui, por exemplo, almirante de esquadra, ele coloca lá que ele é CA do Corpo da Armada? Não. Por quê? Porque se ele é almirante de esquadra sem nada, já sabe que ele é do Corpo da Armada. Agora, almirante de esquadra FN, tem que ter FN. Almirante, vice-almirante, IN, tem que ter IN.
vice-almirante médio, tem que ter o IM, tá certo? Então aí coloca na frente para distinguir, tá bom? A indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, se ainda necessário, a força armada que pertence conforme os regulamentos da em vigor. Tá bom? Então, coloca lá. Por exemplo, eu, capitão tenente auxiliar fuzileiro naval do Exército, QO, capitão do quadro auxiliar de oficiais do Exército. Então é diferente. Tanto é que lá, o camarada, ele vai a oficial mais ou menos por 30, 29, 30 anos, né? No Exército. Carreira. Em 3, 4 anos ele vai a capitão. Sabe? Diferente da gente. Quer ser oficial, vai estudar, vai fazer concurso. Sabe? A Marinha não tem essa promoção por atividade. Agora, não pense que é só porque o cara é militar lá no Exército que ele é promovido a capitão, não. Tem uma peneirinha. Se o cara tiver uma cadeiazinha, bye, estrela para ele. Sabe? Parágrafo 7º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com abreviaturas respectivas de sua situação. Então, eu, capitão-tenente, ARM1, AFN. Por quê? Reserva remunerada. Se eu fosse RM2, primeiro-tenente RM2, certo? Agora, eles, no 7º ano, vão ser promovidos a capitão. Então, ele vai capitão-tenente, tango, não sei o que lá, vai especialista, enfermeiro, nutricionista, RM2, o quadro de saúde, não sei o que e tal. Tá bom? Então, hoje, pela lei de serviço militar, o capitão-tenente, ele vai para a reserva, o oficial da reserva RM2 vai como capitão-tenente. Tá bom? Precedência. Precedência é o nome bonito da atividade. É aquele que precede, que está à frente. Certo? Então, a precedência entre militares da ativa, do mesmo grau hierárquico ou correspondente, é assegurada pela atividade no posto ou na graduação. Então, vamos lá. Camarada, eles se formaram junto. Então, quem tirou nota maior é mais antigo, certo? Então, o camarada se formou junto, só que ele foi promovido em dezembro e o camarada foi promovido só no outro ano. Então, já houve uma distinção. Sabe? E, salvo nos casos de precedência funcional que é estabelecido em lei. Então vamos lá, nós vamos ver aqui como está a precedência. Por exemplo, entre militares da reserva e da ativa, do mesmo posto, quem tem precedência? Militar da ativa. Sabe? Vamos lá. A atividade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva o quê? Ó, foi promovido? Então, serão promovidos oficiais a partir de 25 de dezembro. É a dia da promoção do oficial. Né? Praça, dia 13. Promoção, nomeação, declaração ou incorporação. Vai estar lá. Contando a atividade a partir da incorporação. Contando a atividade a partir da declaração. Salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó. A atividade, não sei o que, tal, graduação é contada, data respectiva, 2 pontos. Exceto, aí bota aqui, indicação. Aí, ó, sabe? Então, tem 4 itens aqui, dá uma questãozinha, sabe? No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a atividade será estabelecida. Olha aí, ó, vou ler para vocês. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição das respectivas escalas numéricas. Lembra que eu falei para vocês? Ou registro existente que ela fosse. Então, o camarada se formou junto, minha turma de oficial auxiliar, por exemplo. Então, o cara que foi o 01, ele é o mais antigo. Certo? E o cara que foi o 0 último, mais antigo. Né? E lá no CIAW também tinha assim. Quem era o mais antigo? Aí tinha especialidades, acho que engenheiro, depois vinha médico, não sei o que e tal. Quem eram os últimos? Oficial auxiliar. Fuzileiro, que ainda tinha o penúltimo, que era o auxiliar da Armada, que era mais antigo que a gente. Só que, para efeito para o quadro técnico, não.
aí vale a atividade que a gente foi no curso lá, entendeu? Mas para atividade de especialidade, né, ou de força e tal, nós somos os últimos lá, auxiliar do treino naval, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, pela posição respectiva na escala numérica ou registro existente de cada força. Nos demais casos, pela atividade no posto, graduação anterior. Então está empatado aqui, são 2 primeiros sargentos. Então o cara que foi promovido primeiro a segundo sargento. Ah, são 2 capitães. O cara que foi promovido primeiro o quê? A tenente. Ah, são 2 coronéis. O cara que foi promovido primeiro a tenente coronel. Está aqui, ó. Nos demais casos, pela atividade no posto-graduação anterior. Sabe? Se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á o quê? Sucessivamente. Olha aqui, ó. Aos graus hierárquicos anteriores, né? Data que o cara sentou praça e, ó, data de nascimento, senhor. Então, tem como desempatar. Certo? Para definir a precedência, e, nesse último caso, o mais velho, ó, será considerado mais antigo. Então, senhor, não tem como empatar na antiguidade. Sabe? Por que, senhores, que o estatuto toma cuidado, ele se prende a isso? Porque quem vai comandar uma companhia tem que ser mais antigo que todos os outros. Quem vai ser imediato de um quartel, ele tem que ser mais antigo que toda a oficialidade. Quem vai ser o comandante do quartel, ele tem que ser mais antigo que toda a oficialidade subordinada dele. Então não pode ter 2 iguais. Então, tá, mas são 2 fragatas lá, mas é o fragata mais moderno e o fragata mais antigo. Sabe? E sem bater a palma da mão, né? Se senhor não senhor, não tem muito correr. Mais moderno é mais moderno. Sabe? Então, volta e meia, cai uma questãozinha sobre isso aqui. Já acabou a bateria agora. Acabou a pilha. Vamos lá. Continuação. Havendo em parte da atividade, será estabelecida na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a atividade do monitor que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores. Por exemplo, o cara era PQD lá no exército, dá um exemplo, ele vem para ser recruta fuzileiro. Não é observado isso aqui, que vai valer a nota de quem? Do CIAM. Mas, se for entre graduados de forças distintas e tiver que ter o mais antigo, aí o cara vem até isso aqui para ver a atividade, tá certo? Entre alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão. Então tá lá. Pessoal, por exemplo, que entrou no Colégio Naval esse ano, ele é mais moderno que o 2º, 3º e 4º ano, que tem lá. E dentro da turma dele, como é que é a atividade? Pela atividade que eles vieram pelo concurso. O cara foi primeiro colocado, é o mais antigo do 1º ano. E assim sucessivamente, até chegar na rabada. Sabe? Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. O que eu falei para vocês, né? Sabe? Dá o meu exemplo aqui. Lá no meu quartel. Tem o fragata, tem o corveta e tem o capitão-tenente. Certo? Então, ele tem a precedência, o capitão-tenente, né? Então, por exemplo, agora o vice está de férias, que é o corveta. Quem assumiu? Ele. Certo? Se fosse o contrário, eu teria assumido de vice. Mas ele está na ativa, ele tem precedência. Tá bom? Então, entre militares da inatividade e da ativa, mais antigo ou tem a precedência, quem? O da ativa. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação. Então vamos lá. O camarada era capitão de maringuerra da reserva, sabe? Aí o outro é capitão de maringuerra da ativa. É mais antigo, né? Mas aí o cara foi convocado para voltar. Se esse cara aqui já tinha 5 anos de maringuerra e esse cara aqui 4, esse cara vai ser mais moderno.
Agora, se esse cara tinha 10 anos já de Marighella, ele vai ser mais ativo, entendeu? É o que está dizendo ali, ó. Carreira nativa e os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definido pelo termo de efetivo de serviço proposto ou na graduação. Tá bom? Por quê? O camarada voltou a ser ativo. Artigo 18. Em legislação especial vai regular o quê? A precedência entre militares e civis em missões diplomáticas ou em comissão no país ou no estrangeiro. O que é isso? Então, às vezes o camarada está servindo numa embaixada, em algum lugar, não sei o que lá, então tem o local de precedência dele, certo? Vai ter o civil lá que é mais moderno que ele, e o civil que é mais antigo que ele. Então, existe uma legislação específica para isso. E a precedência nas solenidades oficiais, onde cada um fica. Tá bom? Então, a legislação que rege isso aí. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regular. Os guarda-marinha e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. O que vocês entenderam aí? Que o sub é mais moderno que todo aluno, certo? De escola de oficiais nível superior, certo? AMAN, escola naval. Safra? Tá lá, ó, guarda-marinha e aspirantes a oficial, certo? Os aspirantes, última forma, né? Os que já estão lá no caso, é o cara que já está no último ano. Agora, te explico. Ó. Os aspirantes, alunos da escola naval, e os cadetes, alunos da AMAN, certo? E da Força Aérea, bem como os alunos da Escola de Formação Especialista, da FAB, são hierarquicamente superiores a quem? Aos suboficiais e aos subtenentes, certo? Tá bom? Então, tá lá na Escola de Formação de Oficial nível superior, são mais antigos. Agora vem aqui. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Os alunos da Escola Preparatória de Cadete e Colégio Naval, certo? Que são aqueles boizinhos que têm o primeiro grau, que fazem prova para a SPSEX, ou para a EPICAR, ou para o Colégio Naval. Tem precedência sobre quem? Terceiro sargento. O segundão já manobra com ele. Certo? Aos quais são equiparados. Vamos lá. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva. Quem são? Quando fardado, NPUR, CIABA, CIAGA, tanto da Marinha Mercante como do Exército. Certo? Quando fardados, tem precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados. Então, eles são equiparados a cabo. Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou docentes de formação de sargento, a que eles são equiparados, respeitados no caso de militares da antiguidade relativa. Quer dizer o quê? Então, o aluno da ESA é mais moderno que o cabo, a não ser o cabo do Exército que passou para cabo lá na coisa. Ele é aluno, mas o solda de carro, certo? E é mais antigo que os outros também, tá bom? Se vocês forem cabo da Marinha e fizerem prova para o Exército, choraram. Agora o cabo do Exército ele se salva lá, tá bom? São manifestações essenciais do valor militar. Então vamos lá, senhores. Valor militar. Valor militar é aquilo que nós devemos, como o próprio nome diz, né? Valorizar, cultivar, certo? Tá bom? Não é um dever militar, mas é alguma coisa que nós temos que preservar. Vamos lá então. O patriotismo, se nós não amarmos a nossa pátria, tá pegando. Então, paisano, toca em nacional lá e não tá nem aí, né? Ah, esquenta, não sei o que e tal. A gente não. Em amor à pátria, a gente se enquadra e faz tudo direitinho. Então, o patriotismo é um valor militar, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. Então, o paisano, quando ele é contratado lá na carteira de trabalho, ele jura lá
dar a vida pelo patrão dele lá? Nós não. Acabou o recrutamento, né? Para ser soldado, mas antes vou ter que fazer o meu pacto de sangue ali com a pátria. Se eu for chamado, Lubu, certo? Então tá ali, ó. Até com o sacrifício da própria vida. Então, outro valor do militar, valor, é o civismo, que é o quê? É o culto das tradições históricas. Sabe? Tá bom? Vê, quando teve aquele governo do PT aí, os caras, eles não gostavam que os militares fizessem as solenidades. Por exemplo, em homenagem aos heróis de Monte Castelo. Né? Você vê, na Itália, os caras têm uma consideração danada pelos brasileiros, cara. E aqui no Brasil, o PT, né? Tá bom? Então, ó, culto às tradições históricas. Então, a Marinha tem Museu Naval, tem lá o Espaço Cultural, Corpo de Fuzileiros, tem lá, tem o Monumento aos Mortos. Por quê, senhor? Patriotismo, ó. Deram uma vida, né, pelo país. Então, merecem ser reverenciados. Sabe? É da mesma forma que eu admiro vocês que estão aqui. Podia estar no soco, ou podia estar no coisa, não, para você militar. Né? Então, eu estava conversando com o Moizinho, que ele é porteiro lá na escola do meu filho. Aí ele vai lá perto do Bananal lá e conhece vários soldados, né? O cara que está cursando. Eu falei, pô, pessoal, você tem idade, por que você não faz fuzileiro? Não, fuzileiro não. Não, vou fazer prova para cabo especialista. Ah, não, fuzileiro é difícil demais, não sei o quê. Então o quê? O cara sabe que é pedreira, pô. Entendeu? Eu não quero, pô. É o diferencial. Só o CR lá já separa o joio do trigo. Entendeu? Aí, quando eu saí de lá, eu estava comentando com o meu filho. E aí, você vai querer ser fuzileiro? Nada. Levar ele no Luciano e vai ver o que é bom para tosse. Sabe? Então, o civismo e o culto às tradições históricas. Então, nós não podemos esquecer, senhor, dos nossos heróis. Né? Então, por que aquilo? O batalhão chama Batalhão Riachuelo, Batalhão Maitá, Batalhão Paysandu. É uma das batalhas que nós vencemos heroicamente na Guerra do Paraguai. Né? Então, por que vários quartéis têm nome de almirante? Por quê? Foram pessoas que deram sangue danado pela força, então, são homenageados. Né? Às vezes, praça, por exemplo, a Escola de Aprendiz Marinheiro, lá de Santa Catarina, o nome da avenida, Max Tiran, é o quê? Era um aprendiz marinheiro que ele morreu em combate, certo? Sargento Borges. Quem sabe quem foi o Sargento Borges? Sargento Borges foi o sargento fuzileiro que morreu na Guerra do Paraguai. Então, essas pessoas, a gente não pode esquecer. Então, ó, é que valor militar, patriotismo e civismo. A fé, senhores, na missão elevada das Forças Armadas. Eu sei, o pessoal chacoteia, não sei o que e tal, mas nós temos que acreditar na nossa função, senhor. Hoje nós somos o esteio da nação. Se pegar qualquer coisa, quem que vão chamar, senhor? CFM, brigada, pessoal que pronto emprego, porque tá lá, ó, a fé na missão, porque nós acreditamos no que nós fazemos. Então, uma vez o cara perguntou, o que leva, isso no exército americano, né? O que leva um militar, sabendo que quando ele desembarcar na EDCG, né, ele vai morrer e apenas 1/3 do pelotão dele pode chegar à cabeça de praia? É o quê? É a fé na missão e o espírito de corpo. Então, às vezes você está sozinho, não, capaz, não, vamos, vai todo mundo, o espírito de corpo aí, seja o que Deus quiser, certo? Então, é isso aqui, ó, fé na missão elevada das Forças Armadas e o espírito de corpo. Então, quem já fez exercício com o Clanf aqui e desembarcou do navio com o Clanf? Pô, moleque, a hora que ele dá aquela descida assim, a sua alma vai pro... Você falar essa coisa, não vai subir de novo, cara. Desce... Aí você está ali, você está fazendo guerra com os caras, não sei o que, então você nem vai se afundar, né? Mas você está ali com o teu pessoal, com o teu pelotão, com os teus amigos, aí você vai embora, pô. Você nem sente. Mas, ó, não passa uma jaca, certo? Então, vamos lá. Fé na missão elevada das Forças Armadas.
Então é isso, medo todos têm, mas com fé no que nós fazemos e com o espírito de corpo, a gente vai embora. Sabe? Vamos lá. Espírito de corpo, olha aqui, ó. Orgulho do militar pela organização em que serve. Vocês não têm o maior orgulho de falar que são fuzileiros navais? Porra, sabe? Olha lá, outro valor militar, ó, amor à profissão. Então, ó, olha que bonito, ó. Fé na missão e amor à profissão, ó. Amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercido. Então, um corpo que não vibra, o que é? É um esqueleto que se arrasta, senhor. Então, o dia que eu acordar e for pro quartel para ficar me lamentando, não sei o que, eu nem vou. Certo? Eu acordo, ó. Tudo que eu faço, sem brincadeira, senhor. Desde boizinho eu aprendi isso aqui. Tudo que você faz na vida, você tem que fazer com entusiasmo. Senão não faz. Vai ser porteiro, vai ser vigia de banco, vai ser carteiro. Agora tá no quartel. Ah, faxina, bora lá. Faxina. Picado. Licença, fui. Manobra. Vambora. Entendeu? Então não tem. E outra, procurar fazer bem feito, senhores. Aqui, ó, amor à profissão das armas e o entusiasmo que nós temos que ter. Se nós, que somos militares, não formos entusiasmados, nós vamos ser militares frustrados. Vai por vamos lá. Valor militar ainda. Aprimoramento técnico profissional. O tempo todo. Para que nós galguemos postos, graduações e tal, nós temos que o quê? Ó, buscar o nosso aprimoramento técnico profissional. Então, isso é um valor militar. Então, vai cair questão na prova, que o cara vai colocar os valores militares e vai colocar uma frasinha de ética, uma frasinha de dever militar, para confundir vocês. Então, o que vocês têm que lembrar do valor militar? É aquilo que nós temos que cultivar, que nós temos que prezar, que nós temos que viver intensamente. Não é uma obrigação, mas se nós não fizermos isso, pô, nós o quê? Não viveremos o militarismo na sua plenitude, senhor. Certo? Com aquela vibração que é a característica do militar. Então, olha lá, patriotismo, valor militar, civismo, a fé na missão elevada das Forças Armadas, pô, garantia da lei e da ordem, defesa e manutenção dos poderes constituídos, senhor. Então tá lá, executivo, legislativo e judiciário. Fazem o que fazem lá, por quê? Sabe que se pegar, nós estaremos lá para deixar tudo correr dentro da normalidade. Sabe? Então, patriotismo, civismo, fé na missão elevada, o espírito de corpo, né? Aquilo que nos faz ir para o combate, senhores. Né? Aquilo que faz com que o corpo de fuzileiro seja o que é hoje. Espírito de corpo, certo? Amor à profissão. Isso aqui eu falo muito lá para os marujos. Os marujos não tem muito espírito de corpo não, muito diferente do fuzileiro. E aprimoramento técnico profissional. Vamos ver? E agora o que? Então nós vimos lá o que? O que nós acabamos de ver, senhor? Valor militar, certo? Agora vamos ver o que? Nossos deveres militares quer dizer o quê? É uma obrigação nossa. Sabe? Vamos lá. Os deveres militares, ó, eles emanam de um conjunto de vínculos racionais. O que é um vínculo racional? Vínculo, porque eu estou vinculado àquilo. Racional por quê? Razão. Não é uma coisa assim, inadequada. Isso é uma coisa que eu não devo fazer. Então, vínculos racionais, bem como morais, certo? O dever militar, ele não é uma coisa imoral, certo? Que liga o militar à pátria e ao seu serviço. Então, cumprindo com o seu dever, ele vai ter aquele vínculo o quê? Racional e moral com a pátria. Vamos lá. Dedicação. É dever de todo militar ser dedicado, senhor. Certo? Dedicado e ser fiel à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, o nosso juramento lá, que nós fazemos no recrutamento é o quê? Dever militar. É um dever nosso sacrificar a própria vida pelos brasileiros, certo?
Olha lá, o culto aos símbolos nacionais. Então, eu tenho que reverenciar a bandeira, sabe, o brasão da República, tal. Eu tenho que cultuar. É o dever militar. Tá bom? Probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. O que é um cara probo? É aquele cara que faz a coisa certa, que não se deixa corromper. E leal é aquele cara que não trai a si, nem seus princípios, nem os seus superiores. Então, probidade e lealdade são o que? Deveres nossos. Nós temos que ser honestos, nós temos que ser sérios, nós temos que ser leais. Certo? Quem não é leal não está cumprindo com os deveres militares. A disciplina e o respeito à hierarquia, pô. Certo? Não tem militarismo sem hierarquia e disciplina. Olha lá, o rigoroso cumprimento das obrigações das ordens. Ah, eu vou cumprir ordem. Não, rigoroso cumprimento. Deu a ordem, cumpre e vai dar o pronto. Pronto também é um costumezinho que o Marujo não tem. Então, quando eu chamo lá alguém para dar uma ordem, eu falo, velha guarda, não esqueça de dar o pronto, senão vai ficar com uma ordem não cumprida e nós vamos ter que conversar de novo. Certo? Então, fuzileiro já não. Fuzileiro é assim, vai cumprir a missão, se estiver pegando, ele já vai reportando igual na patrulha, ele já fala que está pegando, e quando ele faz, ele tem a maior satisfação de ir lá e dar o pronto. Certo? O fuzileiro, ele gosta, né, de sempre superar a expectativa. Então, dever militar é o rigoroso cumprimento das obrigações das ordens. Vamos lá. Outro dever militar, a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com humanidade. Nós vimos lá na RPM, se não fizer isso é contravenção, e aqui é o quê? No estatuto é o quê? O dever militar. Então lá, senhores, ó, dedicação e fidelidade, o culto aos símbolos, a probidade, né, que é a honestidade e lealdade em todas as circunstâncias, disciplina e o respeito à hierarquia, rigoroso cumprimento das obrigações, e a obrigação de tratar o subordinado com dignidade. Não esquecendo o quê? Olha lá, senhores, ó, dedicação e fidelidade, parte cuja honra, né, a integridade das instituições, nós devemos defender até com o sacrifício da própria vida. Safra? 28. O sentimento do dever, né, aquilo que eu falei a vocês, pudor militar, né, aquele orgulho de ser militar, ó. E o decoro da classe, né? A classe ela impõe que eu tenho. Para vocês aprenderem o que é decoro, eu vou falar o Antônio. Pô, fulano é indecoroso. É o quê? É aquele cara que não tem decoro, o cara que só faz besteira, o cara que é mal educado, não sei o quê. Então, olha lá, sentimento, pudor, aquele orgulho de ser militar. E o decoro, né? Aquela rigidez de comportamento que a classe nos impõe, certo? A cada um dos integrantes das Forças Armadas, a conduta moral, que tem que ser, na média ou acima da média, e profissional, irrepreensível. Bom filho, bom pai, bom amigo, bom marido, cidadão honesto, probo, né? Ali, ó, certo? Conduta moral profissional irrepreensíveis, observando os seguintes preceitos da ética militar. Então, vai estar sempre no infinitivo, ó. Amar, exercer, respeitar, cumprir, sabe? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, amar a verdade. O cara vai levar uma toda se ele não amar a verdade? Não. Mas a nossa classe, ela impõe que nós falemos a verdade. Eu falei isso para vocês nas aulas, não é guerra não. O militar não mente, cara. Tá pegando. Certo? Mente. Pode, tá ali, ó. Amar a verdade e a responsabilidade. Tem que ser responsável. Certo? Como um fundamento da dignidade pessoal. Pô, se eu não for um cara correto, eu não sou digno. Sabe? Amar, né? Exercer, ó, com autoridade, eficiência e probidade, olha aqui, ó, funções que lhe couberem em decorrência do cargo, sabe? Respeitar a dignidade da pessoa humana, certo? Ser aquele camarada justo, cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos, as instruções, ordens e autoridades competentes. Então, camarada, ele pode se omitir e ninguém ficar sabendo. Agora, pô, ele tem o dever, né, ético de cumprir e fazer cumprir. A chamada disciplina consciente. Tá bom? Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados.
zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Vou fazer uma guerra com vocês aqui. O cara que escama do terreiro, ele não é nada ético, vai ser estrupo. Eu falei para vocês, né? Vejo os subões do meu tempo lá. Às vezes eu encontro, você está tomando formol. Eu falo, não, cara, eu fazia terreiro, você ficava escamando, você sabe. Né? Não queria, pô. Certo? Ah, não, fazer uma marcha e arrumar uma bolha no pé, não sei o quê. Não, pô. Certo? Então, zelar pelo preparo próprio. Ó. Aquele cara que busca o tempo todo evoluir, né? Moral, intelectual, físico. Safo. Ah, não, sou calmo, tá safo. Não, vou ter calma, vai fazer faculdade. Vai, quando vocês vão passar na prova de cabo aqui, enquanto não vai com o sargento, dá para fazer umas 3 faculdades aí dessa distância do mínimo. São 5 anos, né? Esperando para cursar para sargento, né? Então, dá para fazer uma faculdade de pedagogia à distância e começar uma de processamento de tecnólogo para processamento de dados. Ou fazer, são 2 anos de tecnólogo para processamento de dados. Que eu estou pensando em fazer. Vamos lá. Empregar todas as suas energias em benefício e serviço. Lembra lá que nós estudamos isso aqui? Praticar a camaradagem, desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Então, aí ó, ética, né? Ser, zelar, empregar, praticar. Vamos lá, hora de continuando. Ser discreto em suas atitudes, maneiras, sua linguagem falada e escrita. Então, não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo aconteceu. Quando eu vim para ser recruta, né? Paisano, né? Cabeludão, não sei o quê. Aí fiquei aqui no Rio, né? Não tive licença e tal. Quando eu voltei lá no Paraná, cara, eu senti uma diferença danada dos meus campanhas paisanos. Falei, mas esses caras são muito apaisanados. Então, por quê? Você passa a pensar nos seus atos, cara. Você passa a ser discreto. Você já não quer ficar aparecendo o tempo todo. Você quer, entendeu? É uma característica ética nossa. Então, você vê, você chega onde tem um monte de paisano, é certo que você vai ver o naval sendo apresentado, uma Paríciozinha ali, tal, mas a maioria de nós somos discretos, tranquilões, sabe? Então, em suas atitudes, maneiras, em sua linguagem escrita e falada. Abster-se de tratar fora da propriedade de matéria sigilosa ou de qualquer natureza. Então a gente sabe, né? Pô, não tem que falar, a gente não fala. Acatar as autoridades civis, que é o quê? Não procurar embaraçar, né? O serviço dos caras. Um negócio que eu faço sempre me dê bem, blitz. Estou de carro à noite, eu já acendo logo a luz interna, abaixo o farol, abro o vidro. Se o cara vier falar, autoridade, boa noite, como é que está o serviço e tal, entendeu? Se o cara quiser, cara, ele vai arrumar alguma coisa para te complicar. No meu caso, eu ando sempre certo. Por quê? Se ele quiser me complicar, ele vai me prender por desacato, alguma merda ali, que eu vou enquadrar o cara direitinho. Sabe? Então, o que eu faço? Eu procuro não andar errado. Não, né, velho? Já ando vinho mais antigo. Pô, é assim que funciona, entendeu? Uma vez, eu fiz um negócio errado com o meu carro. Eu subi na calçada assim e tal. Aí o soldado veio e me chamou a atenção, me identifiquei e falei, pô, eu tinha que fazer isso aqui, o soldado me apertou, né? Aí eu me identifiquei e falei, eu sou suboficial, não sei o quê. Então tá, então agora você vai refazer tudo que o senhor fez. Eu falei, Boizão, é o seguinte, eu sou suboficial, você é soldado, certo? A sua cartilha é a mesma que a minha. Você pode me multar, prender meu carro, agora pagar a faxina pra mim, não, vai estudar. Chama o mais antigo pra vir falar comigo, pronto. Acabou. Aí ficou mastigando migal, foi olhando o carro, telefonou, não sei o que, não apareceu mais antigo. Anotou a placa do carro, até hoje não fui multado. Certo? Pô, ele queria pagar a faxina pra mim, queria que eu refizesse o negócio. Não, multa aí, mano. Eu fiz a coisa errada. Né? Pronto, multa, vou pagar, tá safo. Agora, não pode, mano. O poste mijar no cachorro, pô. Certo? Então, eu fiz isso também porque tá perto de casa. Também não vou ficar enfrentando o policial por aí, que tem policial mais bandido do que não sei o que. Mas naquele dia eu não tenho costume de fazer isso não. Mas eu tive que pagar para chegar. Sabe? Catar as autoridades civis. Então eu procuro sempre facilitar o serviço. É o que nós devemos fazer eticamente. Certo? Quem andou comigo no carro já sabe, eu já acendo a luz já para facilitar e o cara não vir
com esse negócio, né? E já aconteceu também, o cara uma vez começar a puxar papo, não sei o que e tal, não sei o que. Eu falei, antigo, o policial rodoviário federal, ele no Paraná, eu falei, antigo, multa. Não tem outra conversa. Nessa época era subir. Não tem outro tipo de conversa, não. Mas o que o senhor está pensando? Eu falei, não estou pensando nada, é você que está conversando comigo. Eu estou com pressa, eu quero viajar e eu quero ser liberado. Escreveu e foi embora. Pô, eu, hein? Com certeza que ele sabe? Então, senhores, ó, o cara que anda certo, ele paga o preço, sabe? Cumprir os deveres desse cidadão. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, o que é ético? O cara ser um bom pai, né, ser um marido exemplar, ser um pai exemplar, ser um bom amigo, então, tudo isso aí está dentro da ética militar. Proceder de maneira ilibada. O que é o maneira ilibada? É o cara que não vive cometendo aí transgressões, contravenções penais, crimes, certo? De maneira ilibada na vida pública e na vida particular, certo? Não ser caloteiro, sabe? Observar as normas da boa educação. Então, onde chegar é aquela descrição, né? Bom dia, boa tarde, não sei o que, tal. Olha aqui, senhores, ó, que eu falei ligado ao 12º lá, o 12. Garantir a assistência moral e material do seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Então, o cara que não faz isso, né? Não é um militar ético. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Então, mesmo o cara na reserva, senhor, tem que se comportar, né, dignamente. Se for fazer besteira, não fala que é militar, né? Igual o camarada que eu vi de abelha, aí perguntaram, quem você é? Ah, eu sou oficial de marinha. Bravo, né? Fala que é militar, fala que é carteiro, fala que é gari. Abster-se de fazer o uso de posto. Isso aqui é o que? Da carteirada, certo? Para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para o encaminhamento de negócios particulares ou de terceiros. Então nós temos essa mania de, né, porque é oficial ou porque é mais antigo, não sei o que, pegar e usar o soldado ou o carro para fazer certas coisas. Não pode, senhor, não deve fazer isso. Certo? Em casa, às vezes, eu estou lá, né, meu filho, pai, pega água para mim. Aí eu volto aonde? Na escravidão. Meu filho, você sabe quem que fazia isso? Eram os senhores que faziam com os escravos, cara. Ele podia, tinha saúde para fazer, não, mas ele usava. E você acha que eu sou seu escravo? Vai lá buscar sua água. Então, eu tenho que ensinar para o meu filho a ser uma pessoa digna, cara. Não usar a mulher que trabalha lá em casa, a avó dele, a mãe ou o pai, como se fosse uma pessoa que ele pode ficar manobrando ali. Então é em casa que a gente ensina essas coisas, sabe? Tá bom? Aí vem aqui, ó, o 13. Abster-se da atividade do uso das designações gerais. Então hoje, antigamente, né, na época que foi escrito aqui, o militar ele nem se candidatava, né? Então hoje, às vezes o camarada se candidata, né, e usa, né, uniformizado, né, tem militares, por exemplo, que vai no Congresso, lá, coronel, deputado, fica lá com o uniforme de coronel, pô. Já viram, já? Ah, tem um comandante aí, Ribeiro Afonso, né? Então, em atividades políticas, por exemplo, porque hoje é permitido, antigamente não era, né? O cara também, ó, em atividades comerciais é o quê? Aquele cara que militar, não sei o que e tal, e vai usar da antiguidade dele para querer vender alguma coisa para a marinha, não sei o que e tal. Não, tem muito isso, mas não pode, a gente tem que evitar. Então, eu já tive um embate técnico com o Mariguerra. Ele é representante de uma empresa de lixo. Aí a gente fez a licitação de coleta de lixo. Eu sou o pregoeiro.
Aí eles ganharam, não sei o que e tal, aí ele foi lá no quartel, não, porque não sei o que, tal, queria falar com o responsável pelas licitações. Aí o meu sargento veio e falou, chefe, é aquele cara que falou que é Marighella, não sei o que e tal. Falei, volta lá e pergunta para ele se ele veio com o Marighella ou representante da empresa. Fala que foi o capitão que perguntou. Aí ele foi lá e perguntou, e falou, poxa, o Marighella quase que engoliu. Ele falou, o que tá pensando, cara? Eu vim aqui como representante da empresa, não vou militar não. Falei, então fala para ele me esperar. Volta lá e fala para ele me esperar. Deu uma canseira no velho guarda. Aí eu fui lá não entender guerra não, cara. Eu fui lá e falei, pô, eu conheço o negócio que eu faço. Aí eu falei, pois não, sou capitão-tenente Cruzeiro, da reserva, tal, sou responsável, sou pregoeiro aqui, o senhor queria falar sobre o quê? Não, é sobre não sei o quê, o lixo, onde vai colocar, onde vai coletar. Eu falei, tá sábio. Outra mestre, manda chamar o mestre aí, dá licença. Fui embora, setou o mestre, foi lá e mostrou para ele, não sei o quê. Não tem isso não, cara. Uma que ele não pode e outra que eu não tenho. Ele não tem ingerência no meu quartel e eu não tenho subordinação a ele, pô. Então não tem nada de falar que é Marighella, ele falar que é representante, pô. Então, se ele achou que ia ter alguma coisa lá, não sei o quê, aí eu fui, né, que eu não sou bobo nem nada, direto, chefe, tem um Marighella aí perturbando aí, não sei o que e tal. Ele falou, não esquenta. Se ele vier aqui com o Marighella, eu recebo ele, trata com educação e tal, mas não vai ter tratamento diferenciado não, cara, ele está representando a empresa. Então, é ali, ó, atividades comerciais. Então, tem muito cara que ele é contratado por empresas para conseguir facilidade a bordo, infelizmente tem. Né? Então, a gente tem que conhecer o regulamento para tratar esse pessoal, então, atividades industriais da mesma forma. Ou para discutir ou provocar pela imprensa a respeito de assuntos políticos, militares, excetuando de natureza exclusivamente técnica e devidamente autorizada. Então, tem que evitar isso aí, porque não é ético. Eu vou falar, né, na imprensa alguma coisa assim, se eu não sei, vou falar, ó, eu não estou habilitado para falar sobre isso não. Né, meu, porque o que o repórter faz? Ele pega a gente, vê que a gente não está bem preparado e faz aquela pergunta para te usar como inocente e útil. Então, fujam desse tipo de gente. Então, até que eu já falei para vocês, a Marinha, as Forças Armadas, ela tem o tal do CONSOC, que é chamado Oficial de Comunicação Social. Ele faz um curso de 1 ano no Exército, faz vários estágios, não sei o que, tal, vai na Globo, vai na Bandeirantes, vai num monte de lugar. Ele sabe como que eles têm que responder essas perguntas. Então, o almirante, quando vai na entrevista, antes ele é sabatinado pelo oficial superior, ali que é o CONSOC, que fala para ele, chefe, você fala isso, fala aquilo, se perguntar isso, eu respondo isso, aquilo. O cara, o oficial general, ele não vai de agarra dando entrevista assim não, tá bom? Outra coisa também, ele pede a pauta. O que você vai perguntar para mim? Ou o que você quer perguntar para o almirante? Aí manda a pauta para o CONSOC e tal, ele já, isso não pode. Não vai ser tratado sobre isso na conversa. Pronto, tá bom? Por quê? Porque o repórter é danado para deixar a autoridade na onça, tá bom? Então nós devemos evitar, na linha delta aqui, o exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja na administração pública. Então, tá lá, vai estar na administração pública, esquece que é militar. E fora, né, zelar, né, pelo bom nome das Forças Armadas e cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer preceitos da ética. Então, estou na reserva, às vezes o cara vem fazer guerrinha comigo, né, modomia, não sei o que e tal. Na minha família tinha muito isso também. Não, porque você, não sei o que e tal. Eu falo, bichão, você perdeu a sua oportunidade, cara. Ah, não, mas é que na época eu não queria. Então tá bom, então você vai se aposentar pelo INSS, tá? Fica chateado não. E eu vou me aposentar. Aí, né, já tem um outro cara que é sub, aí a gente já cai de pau em cima dele, o paizão perde a guerra pra mim. Tá certo? Então, ó, zerar pelo bom nome. Então, falar que tem corrupção, não admito, cara. Fala, pode até ter, mas é mínimo. Vocês sabem que tem. O que são as Forças Armadas? As Forças Armadas tem a sociedade, né? E as Forças Armadas são um extrato, né, da sociedade. Então, a gente vem para cá com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com os nossos bons e maus hábitos. Então aqui vai ter de tudo. Como tem na igreja, como tem no congresso, como tem nas fábricas, todo quanto é lugar. Então vai ter gente boa. Então só que nós temos o regulamento, né, que nos guia para nós fazermos a coisa eticamente certa. Agirmos com ética, tá bom, senhor? Então, vamos ver os exercícios aqui, ou já está na hora de ir embora? Está cedo ainda, né? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão safos.
Assinale a alternativa que representa o conceito correto. O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar pelo solene juramento de fidelidade à pátria até com o sacrifício da vida, é o quê? Valor, ética ou dever? Hã? Valor? É dever, pô. É valor militar, certo, senhor? Parabéns. Eu tô aqui para fustigar vocês também. Sabe? Parabéns aí quem manteve a posição. Vamos lá. A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com humanidade. Hã? Excelente, hein? Já vi que vocês estão porrando em casa, hein? Não estou deixando só para estudar no curso, né? Vamos lá. Observar as normas da boa educação. A resposta já está dada aí. Ético. Garantir a assistência moral e material de seu lar, olha aí, ó, e conduzir-se como chefe de família modelar. Chamei atenção para isso. A fé na missão elevada das Forças Armadas, eu acredito muito nisso. É o quê? Caraca, vocês estão muito safos, hein? E os caras que nunca vieram estão acertando, eu estou brincando agora. Oi, não pode olhar na apostila não. O espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve. O sentimento de dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes das Forças Armadas a conduta moral e profissional repreensível. Qual que é? Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. O quê? Tá colando? Ué, mas não é só você não olhar, pô. Pô, senhores, olhem na resposta, pô. Não fica olhando do lado do parêntese lá. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Ué, pode colar à vontade, ué. Senhores, eu falo isso pro meu filho. Você está colando, você está enganando só você, não está enganando a mim não. 10. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Essa aí, você, né? Dedicação. Vamos lá, senhor, isso é a pessoa que é cego. O cego que não conseguiu colar nenhuma, cola essa. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, a integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. É o quê? Acertar, hein? Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Vou ter que mudar o esquema aqui. Vamos lá. Para de colar, rapaz. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. É o ser, certo? Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Empregar todas as energias em benefício do serviço. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Ser discreto em suas atitudes, maneiras, em sua linguagem escrita e falada. Ser, né? Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matérias sigilosas de qualquer natureza. Acatar as autoridades civis.
profissionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço militar. Cumprir seus deveres de cidadão. É o que? Definitivo, certo? Cara, vocês estão muito sábios. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Conduzir-se, mesmo fora de serviço ou quando já na atividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro. O civismo e o culto às tradições históricas. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Hã? A disciplina e o respeito à hierarquia. Eu não enxergo o númerozinho aqui não, eu sou muito cego. Isso já foi, né? Abster-se, fazer o uso do posto da graduação para obter facilidades pessoais e tal. Acho que a gente comentou por último aqui. Também, zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética. O culto aos símbolos nacionais. Nós devemos cultuar, certo? O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. Aprimoramento técnico profissional. Abster-se da atividade do uso das designações hierárquicas em atividades políticas partidárias, em atividades comerciais, em atividades industriais, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos. Bravo? O rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. Quem estava lesando ficou na roça, está procurando o númerozinho lá agora. Assinar a alternativa que apresenta uma manifestação essencial do valor militar, segundo os estatutos militares. Pegou aqui. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra e integridade e instituições devem ser defendidas, mesmo com o sacrifício da própria vida. Isso é o quê? O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. A obrigação de tratar o subordinado dignamente com a humanidade. Conduzir-se, mesmo fora de serviço, com a atividade ética. Zelar pelo bom nome das Forças Armadas. A resposta é a? Mas estão muito safos, hein? De acordo com o Estatuto, são manifestações essenciais do valor militar, exceto, qual que não é então? Aprimoramento técnico profissional, respeito à dignidade da pessoa humana, a fé na missão elevada das Forças Armadas, o civismo e o culto às tradições históricas e o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. O quê? Olha, você tinha que se ficar meio na dúvida. Vocês são a especialização 1 ou 2? ESP 1 ou 2? Não sabe? Então, dito isto, Safo, uma boa noite. Encerramos aqui a nossa primeira parte de estatuto, tá bom, pessoal?